Bem, meus amigos, o estudo da lição número 1, falando sobre vivendo numa sociedade que não para, ou ainda poderíamos dar esse título de Vivendo a 1000 por hora. Estamos estudando como o descanso é importante na vida e como traz benefício a todos nós. A lição de hoje fala sobre Caim, um fugitivo e errante na terra. E como esse rapaz, que tinha uma vida hiperativa, de repente se tornou estressado e acabou então cometendo diversos erros. Entre eles o erro da adoração a Deus de forma errada, de acordo com o pensamento dele, e depois então o assassinato do seu irmão, depois a ousadia de responder contra Deus, e por fim a sua forma fugitiva de abandonar tudo e então se entregar então a uma vida de forasteiro, uma vida de estrangeiro. Disse um pastor que sua esposa tinha um ferro de passar e apresentou um defeito. E um dia esse pastor disse para a esposa: "Me dá esse ferro aqui que eu vou desmontar esse ferro, eu mesmo vou consertar." E ele pegou algumas chaves ali, uma chave de fenda, e foi desmontando o ferro devagarinho, e levantou o ferro para tirar um parafuso por baixo. Na hora que ele tirou o parafuso, o ferro despencou da mão dele, em cima da mesa, e olha, repartiu-se em mais de 10 pedaços. Ele pegou os pedaços, começou a tentar juntar os pedaços, mas ele não havia visto como era antes. E olha, não tinha o manual do ferro. Sabe o que ele fez? Juntou todas as peças daquele ferro de passar roupa, colocou numa sacola plástica e colocou embaixo do tanque. Parece que as pessoas fazem hoje isso com os problemas. Não sabendo como lidar com os problemas, as pessoas resolvem, sabe fazer o quê? Cansados de lidar com os problemas, as pessoas abandonam os problemas sem resolvê-los. E isso causa cansaço emocional. Nós temos o cansaço físico, o cansaço emocional e o cansaço espiritual também. E lógico que existe, algumas pessoas dizem que existe até o cansaço psicológico. Por exemplo, ir trabalhar numa empresa, todos os dias a pessoa fica com o psicológico abalado. E é preciso então a pessoa ter uma reação positiva para trabalhar na mesma empresa todos os dias, enfrentar as mesmas coisas, conhecer, falar com as mesmas pessoas. Então, o cansaço psicológico precisa ser assim renovado, as energias, para que a pessoa possa então melhorar assim o seu relacionamento e a sua produtividade. E vamos então falar sobre Caim. Esse homem Caim, ele ficou estressado com o irmão dele, com Deus. E a pergunta número 7 é, diante do relato bíblico sobre a situação de Caim, por que ele ficou irado? Por que ele matou e fugiu do seu círculo familiar? Gênesis 4, verso 1 a 12 diz o seguinte: conheceu Adão sua mulher Eva, e Eva concebeu e deu à luz um filho que o chamou de Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão, um homem. E deu à luz a mais um filho, o irmão de Caim, chamado Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para a oferta de Abel e não para a oferta de Caim. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão e o matou. E o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: eu não sei, sou eu por acaso guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, e agora maldito és tu, por causa do sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará ela a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então, para a pergunta, diante do relato bíblico, por que Caim ficou irado? E por que ele matou e fugiu? Ele quis fazer, a resposta ele quis fazer sua vontade própria, ficou estressado, desobedeceu a Deus, matou o próprio irmão, foi grosseiro com Deus e fugiu sem destino pelo mundo. Sabe o que Caim era? Era um homem cheio de boas intenções. Para ele, oferecer um sacrifício dos frutos da terra era tanto sacrifício quanto era o de Abel. O que importava era a intenção,
Caim tinha ideias próprias, ele queria fazer do seu jeito, sabe? Nesse mundo existem muitas pessoas com boas intenções. E como disse um filósofo, o cemitério está cheio de pessoas de boas intenções. Até um estrategista militar chinês contou a história de um elefante que ia andando por uma floresta e de repente o elefante pisou em cima de uma codorna e ficou desesperado, olhando para a codorna embaixo de sua pata, completamente esmagada, e ele então ficou pesaroso e pensando: o que eu fiz? Matei a coitadinha da codorna, devia ser uma mãe de filhotes. E quando ele olhou do lado, ele viu um ninho cheio de ovos da codorna. Ele ficou desesperado, colocou a tromba mais alto que pôde e deu um urro tremendo. Depois olhou para o ninho e disse: matei a mamãe desses filhotinhos que ainda nem foram chocados. E cheio de boas intenções, o elefante disse: eu mesmo chocarei esses ovos. E assentou-se sobre o ninho, esmagando todos os ovos. Cheio de boas intenções. Mas isso não resolvia o problema. Caim era um homem cheio de boas intenções. Mas isso não valia a pena. Ele precisava obedecer às ordens divinas. Caim procurou fazer as coisas do jeito que ele era. Ele modelou o seu caráter como queria e o resultado não podia ser de outra maneira. Ele tinha ideias próprias, ele se tornou um fugitivo por causa de suas atitudes e até para responder às perguntas divinas. Ele foi ousado, ele foi desrespeitoso. Se não fosse a graça divina, Caim cairia morto ao ser insolente com Deus da forma que foi. É lamentável que o pecado produz na natureza humana que se afasta de Deus. Produz essa certa independência, esse cansaço emocional e espiritual, que levou Caim a ser então banido da presença divina. A pergunta 8 é: como Caim reagiu diante de sua situação perante Deus e o que ele pediu? Gênesis 4, verso 13 diz assim: então disse Caim ao Senhor: é maior o meu pecado do que eu posso suportar. Eis que hoje me lanças fora, longe da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar vai me matar? O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar Caim será 7 vezes castigado. E pôs no Senhor um sinal em Caim, para que ninguém o ferisse, seja quem quer que o achasse. E saiu Caim de diante da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, no lado oriental do Éden. Conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Então, para a pergunta: como Caim reagiu diante de sua situação perante Deus? A resposta é: Caim reconheceu que merecia ser castigado e que ser fugitivo e vagabundo pela terra era a sua melhor opção. Mostrou a Deus que ele, com o castigo divino, se tornaria indefeso. E Deus colocou nele um sinal de proteção para que ele não fosse morto. Na verdade, Caim não foi castigado por Deus. Ele foi castigado por suas próprias atitudes. Era a consequência dos seus atos. Ele se tornou um homem estressado, tanto que a Bíblia diz que ele foi para longe, conheceu uma mulher, ou seja, depois de muito tempo, e casou-se com essa mulher, ela teve um filho, e ele construiu uma cidade. Veja que Caim era imperativo, não era um homem ficar parado não. Construiu uma cidade. Sabe o que é isso? Um homem construiu uma cidade? Ou seja, nem Noé teve tanta assim habilidade e atividade quanto Caim teve. Então, por isso que Caim queria fazer as coisas do seu jeito, porque era uma pessoa altamente estressada, queria fazer tudo ao mesmo tempo. Desde o começo do mundo já existem pessoas assim. Então, são naturezas humanas, tá? O interessante disso tudo é como uma pessoa que fica longe de Deus fica sem sossego. A pessoa fica com um vazio existencial. Não adianta, a pessoa pode correr por onde for. A pessoa pode, quando se afasta de Deus, quer preencher o lugar de Deus. Então a pessoa vai para balada, para festa, para atividades, para relacionamento, pula de um para o outro, vai para lá e vai para cá, para jogatina, e vai vir, faz aquilo, tentando preencher um vazio que não se preenche. O lugar de Deus está ali, e só é o formato de Deus que está na alma da pessoa, e só Deus encaixa naquele formato.
Eu conheci um rapaz numa igreja, marquei semana de oração com ele, aí estranhei que ele não ligou mais. O que está acontecendo? O rapaz não ligou para a gente marcar os detalhes, o inicial e o final, o inoficial, como vai ser a semana. Eu liguei lá para o ancião, escuta, e o Daniel, onde está? O irmão disse, eu não soube, Daniel ganhou na loteria, fez um jogo, ganhou 30 milhões de reais, abandonou a igreja. O quê? Está morando em Miami agora. Não acredito. Depois de 5 anos eu encontrei com o Daniel, numa das cidades de São Paulo, sem querer. Eu ia passando na rua, o Daniel, passando no carro, buzinei, Daniel, tudo bem? Brasiliano, tudo bem? Escuta, como é que tá? Depois de inicialmente, aquela conversa jovial, tá tudo bem. Depois, quando você começa a conversar francamente com a pessoa, aí você começa a perceber que o olho da pessoa começa a ficar triste, ele começa a olhar para o horizonte, até que ele abriu o coração e disse, olha, vou ser sincero para você, eu ganhei esse dinheiro todo, eu já andei quase pelo mundo todo, tem alguns negócios aí, mas eu sou um homem sem paz, brasiliano. Eu sou um homem sem felicidade. Eu vou voltar para Deus. Porque sem Deus não adianta. Você se envolve com um monte de gente, você conhece pessoas no seu relacionamento comercial, financeiro, que você sabe que as pessoas não são do bem, sabe? As pessoas são do mal, mas você tem que fazer negócios com elas, e elas se aproximam de você, e você sem querer, de repente, está no círculo social daquelas pessoas, fazem parte da tua vida, começa a almoçar com você, jantar, te convida, te dá um presente, daqui a pouco você está envolvido com essas pessoas, relacionamentos que você sabe que não vai dar certo, mas as pessoas são envolventes, sabe? De repente você está até com drogas, para usar, que é oferecido por pessoas que parecem amigas. Ele disse, olha, sinceramente, não valeu a pena ganhar todo o dinheiro que eu ganhei. Eu preferia estar na minha igrejinha, dirigindo o meu JA, do que estar aqui agora, na vida que eu estou. Eu disse, meu amigo, é preciso voltar para Deus. Caim percebeu isso. Deus abençoe você. Deus nos abençoe. Possamos ter aprendido que sem Deus nós nos tornamos fugitivos e errantes na terra. Vamos pedir que Deus nos abençoe. Senhor Deus, obrigado por essa lição. Ajuda-nos a estar na sua presença, estar na sua companhia, Senhor. E se por acaso alguém está assistindo esta lição e que se sente, Senhor, envolvido por situações que quer dizer que vão te abandonar, que essa pessoa repense e tome uma atitude de estar ao teu lado. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Que a lição seja uma bênção para todos nós. Obrigado porque você está conosco. Divulgue o nosso trabalho aqui no Facebook, no YouTube. É o que eu peço para você. Obrigado por sua atenção. Amém.